galerinha, tranquilão? Vamos falar um pouquinho sobre estudo dos gases, beleza? Dando continuidade na nossa parte de termologia, beleza? Bom, começando a falar e dar uma ideia o que é um gás ideal. O gás ideal é um gás que você considera que as partículas estão tão afastadas que o movimento de uma não vai interferir na outra, beleza? Então o primeiro passo, um gás ideal, ele é sempre aquele que você consegue predizer ou consegue ter uma ideia do que vai ser o movimento, a projeção, a ideia daquele gás depois de algum tempo, quando você altera a pressão, quando você altera o volume e altera a temperatura, beleza? Lá da química, nós precisamos saber algumas coisas que são essenciais para um gás. Primeiro a gente tem que lembrar da pressão, beleza? Que é quando eu tenho um acúmulo de moléculas em um pequeno espaço, beleza? Temos que lembrar do volume. Volume é a quantidade de gás que eu tenho, tranquilo? Temos que lembrar também de uma coisinha chamada número de mols, beleza? Número de mols, que é a quantidade de mols, massa sobre massa molar, que eu tenho daquele gás. Beleza? Temos que ter também uma ideia de que tipo de gás é. Então, cada gás tem uma constante, porém temos a constante universal. Universal de um gás. Que é dada como Rzinho. Beleza? E por fim, temos o último cara que vai estar trabalhando com a gente, que é a temperatura. Beleza? Usualmente, pessoal, esses 5 carinhas são os que mandam as condições para um gás. Quanto maior pressão, maior volume, quanto maior temperatura, maior M, maior R, como que isso afeta uma condição de um gás. E quando eu estou falando disso, por exemplo, você esquentar o ar que você está respirando, beleza? Se aumentar a pressão, diminuir o volume, até quando eu posso fazer isso? Isso é o estudo do gás ideal, perfeito? Bom, esses dois carinhas, a gente vai ver eles bem brevemente, na real, porque isso é mais voltado para dentro da química, perfeito? Porém, contudo, todavia, estão todo gás. Então, se por exemplo eu tiver um recipiente aqui, com, sei lá, moléculas gasosas aqui dentro, moléculas de gás. Eu tenho os dados como pressão desse gás, o volume, o número de mols e tudo assim. Lá da química, nós conseguimos relacionar esses carinhas em uma equação bem legal chamada PV igual a nRT. Tem gente que gosta de falar que essa fórmula é puta velha, não rejeita tarado. Beleza? Espero que nenhum pai esteja assistindo. Mas olha o que é isso. A pressão e o volume é diretamente proporcional ao número de mols, beleza? A constante universal dos gases e a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão. E aí, se esse gás estiver livre, você também pode mexer com o aumento de volume dele. Perfeito? Bom, a título de curiosidade, essa nossa constante ela pode valer 2 valores, beleza? Para dois tipos de unidades de medida diferentes. 8,314 metro cúbico sobre mol Kelvin, beleza? O que é isso? Esse valor eu vou usar quando a minha pressão estiver em PA, o meu volume estiver em metro cúbico, os meus mols estiverem em mols e a minha temperatura em K. Ela também pode valer 0,083 para ficar mais arredondado, beleza? ATM litro, beleza? Mol Kelvin. Percebam uma coisa, o que se torna bastante importante, que a gente trabalha com Kelvin em ambas equações, tornando necessário então a gente lembrar que o Kelvin é o grau Celsius mais 273.
Lembra daquela coisinha de transformação de temperatura? Beleza. Esses dois carinhas são sempre te dados, não são cobrados para você estar sabendo eles de cor, beleza? Então, o que acontece quando eu tenho um gás? O que a gente quer saber do estudo dos gases? O que acontece? Vamos imaginar que eu tenho um sistemazinho aqui, certo? Uma panela, e aí eu confino um gás dentro dela. Ou seja, esse gás não está livre para circular. Vou chamar isso aqui de situação 1, beleza? E numa segunda situação, eu pego esse mesmo gás, na mesma panela, beleza? E vou querer variar alguma coisa. Vamos chamar essa aqui de situação 2. Se eu chego aqui, tenho o mesmo gás, tenho a mesma quantidade de mols, beleza? O que é uma coisa que tem igual para esses dois carinhos? O número de mols e o R, beleza? Constante do gás. Aqui, número de mols e o R, certo? Então esses dois caras são iguais, é o mesmo gás e a mesma quantidade de mols. Então como que parte o estudo da gente poder entender o que é esquentar ou como que vai variar? Pensem, pessoal, PV ou P1, V1 é igual a N1, R1, T1, perfeito? E P2, P2, V2, N2, R2, T2, perfeito? Olha o que rola aqui, galera. Quando eu falo que... Olha o que rola aqui, galera. Quando eu falo que N1, R1 é igual a N2, R2, é a mesma coisa de eu falar isso aqui, ó. Que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Beleza? Então reparem, eu só passei o T para cá e o T para cá. É a primeira relação que nós temos. Se eu altero um gás, como eu não posso mexer no número de mols e na constante gasosa dele, beleza? Isso tem que permanecer constante. Então esses caras têm que se equilibrar. Algumas bibliografias trazem, em vez de 2, 0. Beleza? E aí chega em uma fórmula muito bonitinha chamada PVT Povotó. Beleza? Ti, pó, vó, tó. Certo? Por que eu cheguei nessa linda fórmula? Porque o gás ele não muda de um estado para o outro. Beleza? E eu falando de estados, vamos ver o que dá para a gente modificar. Percebam então uma coisa. Existem 3 tipos de transformações gasosas. Uma transformação, primeiro, isovolumétrica. Alguns lugares também traz como isométrica, beleza? O que o prefixo iso fala? É igual. Então, volumétrico é um volume igual. Então, percebam, imagine que vocês tenham uma panela de pressão, beleza? E vocês enchem ela com gás. Isso aqui é um gás, beleza? Então, se eu tiver a mesma panela e começar a aquecer essa panela, dar temperatura, jogar calor para ela, beleza? O que acontece com essa panela? O que a gente precisa entender, o que vai acontecer no segundo instante? Então perceba, vamos fazer a panela. Digamos, desconsiderando que ela vai dilatar ou não, vamos considerar que ela permanece ao mesmo volume. Ou seja, isovolumétrica, V1 igual a V0. Beleza? Chamar aqui de V1, aqui de V0. Então, quando eu jogo aqui P1, V1, T1, é igual a P2, P0, perdão, V0, T0. Então, olha que legal. Como V1 é igual a V0, eu tenho uma simplificação dessa fórmula isovolumétrico. Então, P1 sobre T1, PT, igual a Potó. Então, se eu quiser fazer aqui um aumento de uma temperatura,
ou modificar algo de um lado, eu vou ter que modificar algo do outro lado. Perfeito? Então eu posso analisar, por exemplo, vamos falar que aqui eu tenho um ATM. Beleza? E que eu vou subir a temperatura, que aqui era de 300 Kelvin, para uma temperatura de 500 Kelvin. O que vai acontecer com a minha pressão? Poxa, vamos pensar. Pressão inicial, então, 1. Beleza? Temperatura, 300. Pressão final que eu estou procurando, sobre temperatura 500. Perfeito? Corta, corta. Então, P0 vai ser 5 terços. Beleza? 5 terços da minha 5 terços de ATM. Então, eu posso falar que, olha só que legal, a minha pressão é 1,6 aproximadamente ATM. Então, reparem, se eu aumento a temperatura e confino esse gás aqui dentro, ele começa a chocar mais. Quando ele se choca mais, eu tenho uma maior pressão. E se acontece eu diminuir a temperatura? Se eu diminuo a temperatura, ela se choca menos, se movimenta menos, então diminui a pressão. Isso para um volume constante. Então, se eu falo de algo isovolumétrico, o meu volume é constante. Perfeito? E se eu quisesse, como vocês amam, denotar isso em um gráfico de pressão, volume, que é o gráfico mais comum que a gente tem, pressão em ATM, volume em metros cúbicos, ou pressão em ATM, volume em litros, perfeito? O que acontece? O volume, ele nunca muda. Então, se eu tinha antes um ATM aqui, eu aqueci e foi para 1,6, o meu volume mudou? Não, porque é isovolumétrico. Então, eu tenho algo assim, perfeito? Um crescimento da pressão, 1 até 1,6, para o mesmo volume aqui, perfeito? Ah, e se eu diminuir a pressão? Você vai ter a mesma ideia, só que com um decaimento da pressão para o mesmo volume. Então, transformações isovolumétricas apresentam volumes constantes. Eu tenho a isobárica também, beleza? A isobárica é uma que tem um nomezinho feio, porém eu falo isobárica quando eu quero falar de pressão constante, P1 igual a P0, beleza? Então, se você tem um líquido ali que está uma pressão constante, digamos que a gente tem 1 litro, beleza? De oxigênio a 200 Kelvin, beleza? E eu quero saber o que vai acontecer com essa temperatura quando eu subir para 2 litros esse oxigênio. Qual que vai ser a minha temperatura nova aqui? Há uma transformação isobárica. Poxa, aplica o PVT Povotó. PVT Povotó. Olha que legal. Pressão não é igual, porque é isobárico, então eu tenho VT Votó. Então eu vou colocar aqui, olha, VT igual a Votó. V, 1 litro. T, 200. É igual a 2. Beleza? Sobre Tó. Tranquilo? O que vai acontecer com a minha temperatura? Ela vai ficar 200 vezes 2. Então eu vou ter uma temperatura de 400 Kelvin. Perfeito? E como ficaria um gráfico disso aqui, pessoal? Percebam, eu subi o volume para 1 e de 1 para 2. Então, se eu estiver falando de um gráfico de PV, mais uma vez, pressão e volume, se eu tenho um volume de 1 passando para 2, a pressão constante, beleza? Então eu só vou ter um gráfico desse jeito aqui.
beleza? Quando eu aumento a pressão, ó, mantenho a pressão e aumento o volume. Isso mais para frente a gente vai ver que é uma expansão volumétrica. Eu estou aumentando o meu volume. Do mesmo jeito que se eu diminuir o meu volume, é chamado de compressão volumétrica, beleza? Eu posso falar que é uma expansão isobárica ou uma compressão isobárica também, para a pressão constante. E por fim, falamos de pressão, falamos de volume, temos que falar de temperatura, que é o último estado de transformação, que é o isotérmico. Beleza? Nomezinho bem conhecido entre a gente. Novamente o iso referencia a uma coisa constante e térmico temperatura. Então se eu falo assim, bom, eu tenho 2 litros de oxigênio a 1 atm, beleza? E quero saber o que vai acontecer com a minha pressão a 4 litros. Beleza? Mesma coisa, PVT por votó. Se a temperatura é constante, olha só que legal, cara. Eu tenho VT, PV por vó. Então eu posso falar muito rapidamente que eu vou ter algo como 2 vezes 1, que é igual a 4 vezes x. Então x é igual a meio atm. Então se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão, eu tenho menos colisão. Perfeito? Em uma questão gráfica, nós vamos ter uma coisa muito legal, que é em pressão e volume, as curvas isotérmicas são curvas dessa maneira. Então eu tenho uma pressão aqui de 1 atm, beleza? A 2 litros. 1 atm a 2 litros, beleza? Quando eu jogo isso aqui para 4 litros, eu tenho meio atm. Perfeitinho? Eu tenho essa curva e qualquer ponto dessa curva é um ponto isotérmico de mesma temperatura. Perfeitinho? Agradeço aí, até mais.